Então, a gente está aqui para esse bate-papo. Eu estou conversando, então, com o Edson e com a Patrícia sobre o que é o programa da Marcialidade Essencial para Crianças, o que é o método Marcialidade Essencial para Crianças, e a gente vai começar esse bate-papo. E vamos lá com as perguntas. Boa Quem? noite a todos. Eu gostaria de começar perguntando o que é a marcialidade essencial para crianças. Ah, ótimo, Patrícia. Bom, vamos lá. A Marcialidade Essencial para Crianças é um método que eu desenvolvi já há 25 anos atrás, que eu venho desenvolvendo, ainda é um método vivo, que ajuda os profissionais de artes marciais, mestres, tutores, professores e educadores de um modo geral que se interessam pelas artes marciais. Esse método ajuda a gente extrair é o que eu chamo de néctar, né? O néctar das artes marciais e ajustar isso para as crianças. Por quê? Tecnicamente, as artes marciais não foram feitas para criança, né? E a gente sabe que se ela for exposta às artes marciais de um jeito, num clima ou de competição, ou um clima onde tenha, ela esteja voltada para adultos, é, ou muito focada no combate, por exemplo, essa criança não vai se beneficiar de todo o espectro que as artes marciais podem contribuir. Então, e muitas vezes é muito comum os professores, os mestres, os tutores simplesmente integrarem a criança nas turmas e acabar dando uma aula uniforme, que atende adultos, adolescentes, jovens e crianças. E o que eu percebi na minha experiência de fisioterapeuta, de artista marcial, né, e uma educadora, eu percebi que existe um jeito da gente extrair o que tem de melhor nas artes marciais e ajustar e oferecer isso para as crianças. E porque, por incrível que pareça, embora a gente possa pensar, nossa, mas será que a arte marcial ela é boa mesmo para criança, né? Depende do que exatamente você vai oferecer para ela. Mas estudando a fundo as artes marciais, eu posso dizer que sim, as artes marciais têm muita contribuição em diversos campos, em diversas áreas, seja no desenvolvimento psicomotor, seja na formação de caráter, de virtudes e de valores, seja no trabalho com as habilidades, das soft skills que a gente chama, né, as habilidades sociais, ou até com as habilidades técnicas. Enfim, tem um espectro incrível que a gente pode oferecer para as crianças através de um método, que é esse método que se chama Marcialidade Essencial para Crianças. Sim, professora. E onde esse método se aplica? Tá? Ele se, a- ele se aplica num programa infantil, Patrícia. Assim, o programa infantil é onde a gente vai conseguir trazer esse método para isso. E como que funcionaria esse programa infantil? O programa infantil é quando a escola, a escola de artes marciais, ou quando o educador, ele resolve aplicar esse método direto com as crianças, né? E esse programa infantil, ele é todo elaborado, é um curso, na verdade, de formação, aonde a gente vai estudar, onde eu vou passar todo o método de maneira que esse educador, ele possa aplicar o método no dia a dia com as crianças, né? Seja na escola de artes marciais, no dojo, no mokun, ou mesmo numa sala de aula, onde ele resolva usar essa metodologia, essa filosofia, né, da marcialidade essencial e aplicar para as crianças. Para isso, existe uma formação, né? E a gente chama a formação no programa infantil, para que você seja apto, para que você conheça tudo a respeito de como funcionaria esse programa, se utilizando do método de marcialidade essencial,
para você poder aplicar. Então, ele, na verdade, é uma formação para o educador, para aquele professor, para aquele tutor, para aquele mestre de artes marciais que queira aplicar essa marcialidade essencial, esse método, né? Então, o programa cuida disso, para que isso se transforme numa aula ou num trabalho a ser desenvolvido com as crianças. Então, o professor, o adulto, o educador, né, os pais, muitos pais podem querer é, é, entender como funciona esse método e como aplicar isso no dia a dia, até com seus filhos, né? Então, esse método, apesar dele levar uma marcialidade no nome, na verdade, ele é voltado para o desenvolvimento infantil, né? Você tanto pode trabalhar uma arte marcial específica com ele, quanto você pode trabalhar a essência, que é o que a gente trabalha, né? A essência, o néctar de tudo que tem de bom nas artes marciais para criança. Então, é isso. O programa infantil, na verdade, é um curso de formação para quem quiser entender a fundo, para quem quiser saber, poxa, mas por onde eu começo, né? Como é que eu me habilito a aplicar isso dentro da minha escola? Como é que funciona? Qual que é a estrutura? Quais as ferramentas que eu tenho? Aí isso tudo vai ser a partir de um programa, né? Um programa aí que sim, a gente vai falar de aulas, a gente vai falar de estrutura de aulas, de conteúdo, a gente vai falar de maneiras como a gente adapta algumas atividades, de como a gente modula as atividades, de como a gente lida com as diferentes artes marciais, de como a gente absorve ou oferece o que as artes marciais têm de bom, aprender a filtrar o que tem de bom em cada arte marcial para a gente poder oferecer isso para as crianças. Então, basicamente é isso. Essa é a diferença entre quando a gente fala do programa infantil EMC, né? O programa infantil que envolve o método marcialidade essencial para crianças é isso. Mas hoje aqui, por exemplo, a gente vai falar sobre que é a marcialidade essencial para crianças, o que ela aborda, né? Como que ela nasceu, a ideia é basicamente isso, a gente conversar sobre isso. Legal. Então, agora, professora Vanessa, eu gostaria de saber como e onde se originou esse método. Tá, ótima pergunta. Eu adoro contar essa história de como as coisas nascem, né? Tão gostoso falar sobre isso. Bom, é, quando eu me formei em fisioterapia, eu me formei na PUC de Campinas, em fisioterapia, em 1987. E eu eu já comecei a procurar artes marciais, que eu queria aprender artes marciais, fiz Kung Fu, tudo. Mais ou menos em 89, 90, eu comecei a praticar o Wing Chun. E nessa época, que era, eu morava em Campinas e eu voltava aos finais de semana para a casa dos meus pais, né, que moram até hoje em São Paulo, e o meu irmão também morava comigo, o Renato, e aí ele começou a praticar o Wing Chun com o grão-mestre Léo Yamamura. E ele me falava muito desse Wing Chun, porque era super legal, que era uma espécie de um Kung Fu que foi fundado por mulher, enfim, eu me encantei pela história. E o melhor de tudo é que tinham aulas de sábado e domingo. Então dava perfeito, chegava sábado e domingo eu ia treinar, eu ia praticar o Wing Chun. E no domingo eu chegava bem cedinho, porque eu adorava assistir a turma infantil que o meu Sirrim, na época, Walter Imanisi, ele dava o Wing Chun para criança. E eu adorava assistir aquelas aulas, né? Eu chegava mais cedo só para assistir as aulas dele, eram super divertidas. Eu falava, nossa, que incrível e que diferença que eu via como fisioterapeuta. Eu atendi muitas crianças com fraturas, com problemas sérios decorrentes de competições, de quebramentos, né, de experiências com outras artes marciais que não estava dando certo. Então eu tinha um pouco essa ideia de que arte marcial não era para criança, mas quando eu vi o Wing Chun sendo aplicado daquele jeito, eu falei, nossa senhora, pera que tem
tem alguma coisa aqui né, que precisa ser explorada. E eu comecei a estudar, eu já era formada, e aí eu comecei a estudar psicomotricidade. Foi quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em psicomotricidade, porque justamente essa era a ciência que estuda a questão da psique e da motricidade, porque eu entendia que para se trabalhar com a criança, a gente não podia só abordar o motor, só o condicionamento físico, só o combate, a competição. Não, tinha muito mais coisas que podiam se beneficiar, que a criança podia aprender sem ser submetida àquele estresse de competições, ou de combates, ou até de quebramentos, de torções, né? Que envolviam algumas artes marciais para adultos. E aí foi que eu, o meu trabalho de conclusão dessa primeira pós foi justamente sobre o Wing Chun para criança. Como que, só que eu não falei o Wing Chun, né? Eu falei como que as artes marciais poderiam beneficiar as crianças, porque eu estava olhando para o quanto aquela movimentação, aquele brincar, as formas, tudo que estava acontecendo lá, que eu estava presenciando com o Wing Chun para crianças, o quanto estava sendo benéfico para elas. E também, na mesma época, o patriarca Moyat, ele estava desenvolvendo uma forma, o Siu Nindo, que era uma forma que foi a contribuição dele, inclusive, para o sistema Moyal Wing Chun, que era uma forma exclusiva para crianças. E eu, inclusive, incluí isso nesse meu trabalho, né, utilizando a forma do Siu Nindo. Pela primeira vez tinha uma forma de um sistema de artes marciais que era para crianças. Então era muito legal, porque ele pegava exatamente a essência dos movimentos, era mais simples, era incrível. E esse trabalho, ele fez tanto sucesso dentro da minha própria pós-graduação, que eu fui convidada a fazer um memoir na França com esse mesmo trabalho para levar para a França, né, para Paris, na época, esse trabalho em psicomotricidade, e para eu conseguir obter um título de especialista internacional. E eu fui morrendo de medo, né? Eu falei, ah, meu Deus, uma coisa é aqui no Brasil, né? Outra coisa é lá. Meu Deus, eu vou falar de arte marcial para psicomotricidade. Eu falei, nossa, vamos me tacar tomate, não quero nem ver. Porque a gente imagina que tem esse rótulo, né? As artes marciais tinham esse rótulo né? De ser uma arte que não era científica, né? Não era acadêmica. Na época nem estava nas universidades ainda. E foi um sucesso. O pessoal adorou, adorou. Eu falei, meu Deus, olha só que área, né? Como interessa isso. E a partir daí eu não parei mais de estudar. E eu comecei a desenvolver, então, esse método. Foi quando ele nasceu. Ele nasceu com o nome Desenvolvimento Marcial para Crianças, porque ele era baseado em todo o desenvolvimento psicomotor e eu fazendo o link com as artes marciais. Então, a psicomotricidade, ela tem um link direto com alguns elementos que são comuns às artes marciais e ao desenvolvimento psicomotor, como, por exemplo, equilíbrio, esquema corporal, orientação espacial, orientação temporal, tônus, tudo isso é comum nas duas artes, né? E como que a gente juntava? Então, no começo, chamava Desenvolvimento Marcial para Crianças, e era um curso que eu falei, então tá, agora eu vou passar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu desenvolvi, vamos deixar mais rico ainda o trabalho de Wing Chun para criança, que na época eu já tinha até assumido as aulas, né, para poder aplicar tudo isso, e eu dava as aulas para a turma infantil. Só que o que aconteceu? O grão-mestre Léo Imamura, ele na época era presidente da Federação Paulista de Kung Fu, e ele falou sobre esse método, né? Falou sobre o que ia acontecer, e vieram vários outros estilos, mestres de outros estilos de Kung Fu para fazer. Vieram amigos da faculdade, porque o grão-mestre, na época, também já estava dando uma disciplina de artes marciais dentro da FEFISA, da Faculdade de Educação Física, ele que introduziu essa disciplina. E aí, de novo, lá ele atraiu mais
chamou mais profissionais, né? E outros mestres de outras artes começaram a se interessar e quiseram fazer o curso. E aí, o que que aconteceu? Eu precisei tirar não falar do Wing Chun, porque lá o que que começou a ter? Mestre de judô, de capoeira, de karatê, shotokan, de jiu-jitsu, de tudo. Aí eu falei, como eu não vou falar então do Wing Chun, eu vou falar das artes marciais no geral. Foi aí que eu comecei a aperfeiçoar e comecei a perceber que quanto mais a gente abria o método para que outras artes marciais entrassem, melhor ficava. Por isso que hoje o método ele não fala de nenhuma arte marcial específica, pelo contrário, uma das coisas que eu mais defendo é que as crianças dentro desse programa, quanto mais ela vivenciar a riqueza de todas as artes marciais, melhor fica, né? E deixa para habilidade técnica, para quando ela entrar no programa para adulto, para jovens, né? Mas enquanto criança, a gente se beneficiar da beleza do judô, do karatê, da capoeira, do jiu-jitsu, todas essas artes marciais têm contribuições riquíssimas e as crianças amam, porque assim ela não fica presa a uma estética só, né? Ou a só uma perspectiva da arte marcial, ela pode olhar todas. E assim foi, né? Depois disso, a gente introduziu o conceito de inteligência marcial, e aí o curso começou a ficar mais enriquecido, porque daí a gente incluiu a parte da defesa pessoal ampliada e adaptada para a criança, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, como que funciona a questão da defesa pessoal, né? Uma criança pode ou não aprender a se defender de faca, ou aprender a desarmar um ladrão, né? Tirar a arma do ladrão. Ela vai ou não entrar em combate com um adulto? E aí a gente começou a estudar junto, inclusive, com outras artes marciais, junto com outros mestres, junto com, principalmente, grão-mestre Moyato contribuiu muito, patriarca Moyato contribuiu muito, muita gente contribuiu para que cada vez mais esse método começasse a ficar mais e mais abrangente, mais e mais extraindo aquilo realmente que interessava, inclusive a questão da defesa pessoal ampliada que a gente chama, né? Que inclui como prevenir o bullying, como lidar com o bullying, como evitar uma situação, né? Evitar o combate, evitar o conflito, como se a criança anda sozinha, né? Se ela precisar, se ela se perder, como ela pede ajuda? Como que ela fica em casa sozinha? O que que ela tem que prestar atenção, né? Então, assim, trabalhar aquilo que realmente as crianças têm condições de lidar e também trabalhar com os pais, né? O tempo todo. Isso é uma coisa que o método prevê, né? Muito. O programa infantil inclui a participação dos pais, porque o que está sendo dado lá no Mocon, na sala de aula, no dojo, é uma coisa que tem que ter uma lição de casa, né? Tem que ter uma ressonância, a gente tem que combinar, né? Também com os pais, com os tutores, para que a coisa funcione dos dois lados, né? E não para, né? O método, ele hoje não ele está agora numa nova versão, né? O curso ele duplicou de tamanho, né? O programa agora ele está muito mais abrangente, e ele inclui agora mais aspectos, né? Como a neurociência, como o desenvolvimento das soft skills, das hard skills, enfim, ele está ajustado agora, né, a esses desafios, né, do mundo moderno, né, com inteligência artificial, com o excesso do virtual no mundo infantil, né, o excesso de telas, o excesso da virtualidade. As crianças brincam menos, né, na rua, cada vez menos, ficam mais vinculadas ao virtual. A própria escola não está fornecendo todo esse ambiente motor, né, e psicomotor. Então, a gente está trazendo isso para a gente, né? O programa
o programa infantil tá tomando isso, fala, não, aqui vai ser um espaço onde a gente vai conseguir trabalhar tudo isso. Mas o principal, qual que é o objetivo principal, né? Hoje, né? Como é que ele se configura, né? O programa é voltado para o educador. Então, hoje, a nossa maior preocupação dessa formação do programa infantil é trabalhar o educador. Então, tudo voltado para instrumentalizá-lo, né? Para fazer com que ele tenha as competências emocionais, né? E também todas as ferramentas para que ele, o, o educador, né? O mestre daquela arte, né? O tutor, ele consiga extrair da da arte marcial que ele estuda, que ele pratica, ele ser capaz de extrair o que a gente chama do néctar, né? A essência dessas artes marciais, que é o néctar, né? Por isso até que o nosso símbolo é um beija-flor. Nossa, que interessante, né, professora? São assuntos totalmente interessantes e atuais e super necessários para serem acessados, informados, né, e passados para as pessoas, tanto para os pais quanto para as crianças. Agora, você falou de um beija-flor. Do que se trata esse beija-flor? Pois é, o beija-flor, né? É interessante que no começo, quando surgiu o IMC, né, lá o DMC ainda, a nossa logo tinha uma borboleta, né? E a borboleta, na época, ela simbolizava o programa DMC. Só que hoje, né, com essa reestruturação, com essa renovação, o beija-flor, ele veio assim simbolizando perfeitamente o que a gente entende como símbolo da marcialidade essencial. Primeiro, porque a gente entende que a marcialidade essencial para as crianças é como extrair o néctar das artes marciais. E quem ama néctar, né? Os beija-flores. Os beija-flores, eles amam sugar o néctar das flores. Mas o mais interessante também de um beija-flor, e aqui eu vivo num lugar que assim vive assim cheio de beija-flor, né? Eu sou muito privilegiada com isso e a casa tem muitas janelas e tem muito vidro. E aí volta e meia entra um beija-flor e ele acaba se prendendo porque ele não entende o vidro. E aí ele fica lá querendo atravessar o vidro e eu já tive uma experiência de ter que pegar o beija-flor na mão e tentar tirar o beija-flor e levar ele para a janela. E eu nunca vi uma experiência tão difícil na minha vida. Eu tenho 3 pastores alemães, né? Nunca tive nenhum problema em segurar ou em pegar aqueles pastores alemães. Mas o beija-flor foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Por quê? Porque ele exige um toque, um toque que assim, você não pode ir com força demais, senão você esmaga o beija-flor, quebra o biquinho dele, quebra as asas. Mas se você for mole demais, insegura, se você for muito frouxa, imagina, você nunca que pega aquele bichinho, nunca, ele é muito esperto. E eu faço uma relação direta com o papel do professor, do educador, do pai, né, da mãe, do tutor que é quem vai tocar na criança. Então, é como se existisse essa relação entre a criança, seu beija-flor, e nós, educadores, que vamos tocar nessa criança, né? Seja através do toque mesmo, porque a arte marcial, ela exige essa relação de toque, seja através da maneira como a gente conversa, da maneira como a gente fala, da maneira como a gente ensina. O que a gente leva para a criança é a maneira como ela vai ser tocada e isso vai ter um impacto. Então, essa é a relação, né? O programa infantil, ele fala disso, como é que a gente ajusta o toque, a nossa maneira de pegar uma criança, como se a gente estivesse mesmo pegando um beija-flor, que não pode ser nem muito forte, nem muito duro, e também não pode ser muito frouxo, inseguro, muito aberto, porque senão a gente não consegue
tocar com segurança nessa criança e tocar com segurança e conduzir esse beija-flor para onde ele tem que ir, né? Para fora. Que esse é um trabalho que a gente faz bastante dentro do programa, voltado para o educador, que é como a gente acompanha essa criança, né? Como é que a gente conduz de uma maneira a acompanhá-la, né? Isso a gente faz, a gente trabalha bastante no nosso curso sobre isso. É isso. Ah, muito boa essa analogia do beija-flor, né? É uma sutileza que tem que ser percebida, tem que ter muita doçura, muita enxergar no invisível, né? Para conseguir relacionar tudo. Não é isso, Edson? Nossa, bem legal mesmo. Eu vi que tem uma flor também. E o que representa essa flor, professora Vanessa? A flor, né? Bom, eu sou uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu respeito muito o valor e o poder dos símbolos, né? E as logomarcas, elas estão aí para isso, né? Então, a gente usou, né, na nossa logo do programa infantil, da Marcialidade Essencial para Criança, a gente usou a Moifá, né? Que primeiro a Moifá, ela vem do sistema Wing Chun, né? Que é da onde, que faz parte do meu DNA, que eu falo, né? E ela faz alusão também ao Moiá, né? Que a logo do Wing Chun é essa Moifá, que é a flor de ameixeira vermelha, de 5 pétalas, e dentro é o ideograma do Moiá, né? Mas nós colocamos então o beija-flor no centro dessa flor, porque a gente, justamente, além de simbolizar, né? Falar sobre a origem, né, a ancestralidade, aonde se fundamenta, né, esse programa que nasceu dentro do sistema Moyal Wing Chun, eu queria também fazer uma alusão a esse ciclo que a flor representa, que é a primavera, né? Então a gente fala também sobre isso, né? A gente trata esse ciclo da infância, que é aonde o programa infantil ele se baseia na infância, né? Ele não aborda a adolescência, nem a juventude, nem, né, os adultos, embora possa ser aplicado, né? A essência, o método pode sim ser aplicado para adolescentes, para adultos, enfim, mas ele está sendo dirigido para as crianças. E é um ciclo que é o que simboliza a primavera. A flor, né? A flor é o símbolo da primavera, né? O broto, né? Os beija-flores, os pássaros, como a Patrícia falou, a leveza é o lugar de tratar a criança com essa doçura, com essa leveza, né? É a delicadeza dessa estação da nossa vida, né? Se a gente for considerar e fazer uma analogia como a antroposofia faz, né? Se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida, né? De quando a gente nasce até quando a gente morre. E a gente passa pelas 4 estações, simbolicamente. Quando a gente nasce, a gente passa pela primavera, né? Aquela doçura, a infância, a pureza, né? O amanhecer na aurora da nossa vida. Depois, né? Na adolescência, na juventude, o verão, né? Onde é o máximo, né? Do poder da luz, né? Do calor, é onde realmente vem uma carga mais pesada de ir para o mundo, né? De conquistar, de energia. Depois vem o outono na maturidade, né? Um recolhimento, uma gratidão, e o inverno, né? Como se fosse o nosso envelhecer, que está preparando para uma renovação, né? E então, como a gente trata esse período da vida, né, da infância, nada melhor do que representar com uma flor, com a moifá. E a moifá, ela é muito representativa, essa flor de ameixeira vermelha,
ela tem vários símbolos, né? Dentro do próprio Wing Chun, ela tem bastante outras simbologias, né? Dentro das artes marciais, muitas também adotam a Muay Thai, mas para nós é muito interessante que ela tenha 5 pétalas, porque o programa infantil, né? O próprio programa MC de marcialidade essencial para crianças, ele é composto por 5 partes, ele é estruturado em 5 partes, a gente chama como se fosse representadas pelas 5 pétalas da Moifá. E quais seriam então essas pétalas, né, que compõem o programa? Uma das pétalas, que é uma das estruturas, né, uma das pernas do programa, é o trabalho, tudo que trabalha essa relação adulto-criança, educador, aluno, né, professor-aluno, tutor-tutorado, toda essa relação adulto-criança, ela vai ser trabalhada numa dessas, nessa pétala, numa dessas pétalas, né? A segunda pétala, a outra parte, né, uma outra perna, né, uma outra estrutura, uma outra base, ela vai cuidar de todo o desenvolvimento psicomotor da criança, né? Então, daí entra inclusive a neurociência, né? Para a gente olhar a fundo esse sistema nervoso que ainda está em evolução, todo o sistema musculoesquelético, todo a criança, como é que ela está crescendo, né? Como ser humano. Então, essa pétala vai cuidar disso, para que quem estiver lidando com a criança entenda o que é a criança, né? Do que ela é feita, porque ela não é um mini adulto. E ela não é um serzinho super imaturo, inocente, sabe? Não, ela é um ser diferente, a criança é diferente. Então, essa pétala vai ajudar a gente a cuidar disso, né? Porque é um ser que está em desenvolvimento, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O cuidado do pegar um beija-flor, porque é como se fosse em plena plasticidade, né? Tá tudo desenvolvendo, tá tudo crescendo. Então, uma marca mal cuidada, né? Não bem feita nessa hora, pode trazer malefícios para esse futuro, né? Dessa criança. Uma outra pétala é a gente trabalhar aí sim a gente vai falar da essência das artes marciais, né? Uma das coisas que eu mais adoro é esse espírito, né? Esse espírito lindo, né? O espírito do marcial, o espírito do guerreiro que ainda está nascendo, né? E ele é feito do quê? Por que a gente admira tanto as artes marciais, né? Porque ela tem um conjunto de valores e de virtudes que qualquer pai e mãe deseja isso para os filhos, né? Qualquer professor quer passar e transmitir isso para o seu tutorando, para o seu aluno, né? Virtudes, forças de caráter, essas coisas que estão inerentes no espírito marcial, né? Que é tão bonito. Então, uma perna vai cuidar só disso, dessas virtudes, dos valores, da ética, é onde a gente vai trabalhar a importância das cerimônias, né? Da etiqueta, da polidez, da civilidade, é onde nasce. Então, a gente vai cuidar disso. E depois, as outras duas, a gente vai trabalhar aquela ideia que no Wing Chun, né, o patriarca Moyat fala isso, né, ensinava isso sobre que o Wing Chun, que as artes marciais, ele tem, existem as artes duras e as artes moles, né, macias, suaves. As artes duras e as artes suaves, Man e Mo. E aqui a gente poderia, então, traduzir como artes duras, as hard skills, né? Aquelas habilidades técnicas, né? Mais duras. E como as artes suaves, dentro das artes marciais, a gente poderia considerar como as soft skills, né? Que são habilidades que não são as técnicas, né? Que são aquelas habilidades emocionais, sociais, que é onde a gente vai abranger as inteligências múltiplas, né? Principalmente a inteligência emocional, principalmente, e a inteligência social, quer dizer, outras inteligências que não são as que são muito exploradas e desenvolvidas na escola, que é a inteligência, o raciocínio lógico, né? A matemática, as ciências, como que a gente, então,
trabalha as outras inteligências. E as artes marciais são perfeitas para trabalhar as outras inteligências, né? Para trazer inteligência emocional, a inteligência social, a artística e até espiritual, né? Sem entrar na questão religiosa, mas entrar na espiritualidade. A gente sabe o quanto as artes marciais, eles trabalham a mente, né? A parte espiritual, a parte evoluída também, né? Então é isso. Então aqui a gente tem a Moifá, ela simboliza ao mesmo tempo a primavera, essa fase mais delicada, mais doce, aqui a flor é a que vai promover mesmo o néctar, né, da essencialidade, da essência, da marcialidade essencial, e ela é feita por essas 5 pétalas, que é onde a gente consegue abranger todos esses temas maravilhosos que a gente vai trabalhar no programa, né, programa infantil. Nossa, assuntos muito interessantes e muito profundos. A gente precisaria de 3 dias para conseguir falar direito sobre tudo, né? Ou mais. Ai, nossa, que bom. Então, não é, estamos encerrando e aí te deixo à vontade para te passo a palavra para você encerrar Eu essa noite tão agradeço, né? agradável. Eu que agradeço a presença de vocês, inclusive, com essas perguntas. Adoro. Nossa, foi muito bacana. Eu realmente agradeço a oportunidade de poder falar desse método, né? Que é minha paixão. E sim, eu acho que a gente tem que continuar, tem muita coisa aqui para explorar. Vamos continuar. A gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Obrigada para vocês, Edson, Patrícia, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Obrigada, Edson, também. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até.